No movimento aparente diário do Sol no céu, do nascimento até o meio-dia solar, o meio-dia solar é aquele momento em que o Sol está no meridiano local e a projeção dos raios acontece de norte para sul, de sul para norte, né? À medida que o Sol vai subindo no céu, a quantidade de massa atmosférica que os raios solares atravessam até chegar no ponto de captação vai diminuindo. Isso faz com que a irradiância solar vá aumentando até o meio-dia solar. Depois do meio-dia solar, o Sol vai descendo no horizonte, ou seja, ele vai se afastando do ponto de captação, a quantidade de massa atmosférica que tem que ser atravessada é maior e a irradiância vai diminuindo. É por esse motivo que a gente tem menos intensidade radiante no começo e no final do dia e tem mais intensidade radiante ao meio-dia solar. Próximo do meio-dia solar, 2 a 3 horas antes, 2 a 3 horas depois, nós temos o maior momento de captação de radiação solar do dia. Uma coisa que tem que ser observada também é a projeção de sombras. De manhã, as sombras são muito maiores do que o meio-dia solar e do meio-dia solar para frente as sombras vão crescendo de novo. Ocorre que em determinadas localidades acontece o sombreamento não só quando a gente está no período de inverno, onde o sol está mais baixo. Se as localidades forem mais próximas do Equador, acontece projeção de sombreamento no período do verão também, né? O sol estará no meio do céu nos períodos de equinócio, setembro e março aproximadamente, e no verão o sol vai declinar também, ele declina para sul, e isso provoca sombreamento de um corpo que esteja atrás do arranjo fotovoltaico. Por isso é muito importante verificar todo o entorno do local que receberá o arranjo fotovoltaico para evitar que aconteça esses sombreamentos tanto no verão quanto no inverno. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte: o meio-dia solar é o momento de maior captação da radiação solar. Qualquer sombreamento que aconteça próximo do meio-dia solar vai subtrair muito mais energia do que sombreamentos de manhã e à tarde. O período em que tem que se livrar o arranjo fotovoltaico de qualquer tipo de gerador de sombra, qualquer tipo de causador de sombreamento, geralmente é entre 9 horas da manhã e 3, 4 horas da tarde. Nesse momento, nós temos os maiores valores de radiação solar que podem ser observados neste gráfico. Aqui é possível perceber que, apesar de a gente ter basicamente 12 horas de luz do dia, a quantidade de horas de insolação com valor superior a 200 watts por metro quadrado de irradiância é menor. Os valores com irradiância superior a 400 watts por metro quadrado são ainda menores e os valores com irradiância máxima superior a 800 watts por metro quadrado, a irradiância nesses momentos são ainda menor, né? A quantidade de radiação solar em quilowatts-hora por metro quadrado por dia que é apresentado nos bancos de dados de radiação solar, vem exatamente da integral de todo esse gráfico. É por esse motivo também que nesses momentos de maior valor de radiação solar, a gente tem um nome especial, as chamadas horas de sol pico. São horas hipotéticas do dia em que a irradiância seria de 1000 watts por metro quadrado. Seria como se o Sol nascesse por volta das 10 horas da manhã, se pusesse logo depois das 2 horas da tarde, mas a irradiância fosse de 1000 watts por metro quadrado. Dá-se a entender que, nesse momento, os dispositivos de captação de energia solar, os sistemas fotovoltaicos, gerariam, então, o seu máximo. É por esse motivo que não é correto fazer as contas, como algumas pessoas costumavam fazer, de que temos 12 horas de dia, o sistema vai funcionar 12 horas ininterrupta. Não, não é assim. A geração de verdade, a geração máxima se dá num período muito curto, no período mais próximo do meio-dia solar. Como ao meio-dia solar, na maior parte do ano, o Sol estará voltado para o ponto cardial norte para nós aqui no hemisfério sul, é justamente para esse ponto cardial, que é o mesmo ponto cardial em que a gente tem o Equador no hemisfério sul, que a gente deve apontar os sistemas de captação de energia solar. Ou seja, o arranjo fotovoltaico deve estar voltado para o norte a partir do momento que há alguma inclinação. É o seguinte:
O ângulo de incidência determina a quantidade de energia solar que atravessa o vidro dos módulos fotovoltaicos e chega até a célula solar. O ângulo de incidência é o ângulo formado entre os raios solares e a reta perpendicular à superfície dos módulos fotovoltaicos. Quanto menor for esse ângulo de incidência, maior será a quantidade de radiação solar que será aproveitada. Esse ângulo de incidência, ele vai diminuindo no nascer até o meio-dia solar, nascer do Sol até o meio-dia solar, e depois vai aumentando do meio-dia solar até o pôr do Sol. A menos que se tenha um dispositivo de rastreamento solar, que consiga ficar de face para o Sol o tempo todo, é importante deixar o arranjo fotovoltaico voltado a norte, justamente porque o ângulo de incidência será menor em relação ao plano horizontal ao meio-dia solar, naquele momento que temos mais captação. Devido à altura solar que varia ao longo do ano, é que a gente inclina o arranjo fotovoltaico ou qualquer outro dispositivo de captação de energia solar, para fazer com que, ao meio-dia solar, o ângulo de incidência, de acordo à altura do Sol no céu, no seu movimento diário, o ângulo de incidência seja menor. A menos que se tenha um dispositivo de segmento de rastreamento solar, é interessante ter uma altura calculada de acordo aos valores de maior ou menor elevação do Sol no céu.